Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje apresentamos um programa especial que será o curso O Poder Americano, com a colaboração da ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, e coordenado pelo professor José Luiz Fiore. Este curso terá 10 aulas. Hoje apresentamos a aula número 1. O palestrante será o próprio professor José Luiz Fiore, falando sobre formação e funcionamento do sistema mundial. 2 pontos: estados, hegemonias e impérios. Este curso é baseado no livro de igual nome, O Poder Americano, editado pela Vozes. Inclusive, os autores do livro são os mesmos palestrantes do curso. Obrigado. A primeira coisa que eu queria fazer era agradecer a ANBEP e a AEPET e cumprimentar também por essa iniciativa extremamente corajosa e inovadora do meu ponto de vista, a decisão de colocar em discussão pública e divulgar através da televisão em todo o país uma obra coletiva de autores brasileiros sobre a origem, a extensão, o funcionamento e os limites prováveis do poder americano nesse início do século XXI. Por isso começo esse ciclo de debate, esse curso, dizendo 2 palavras de apresentação sobre o próprio livro e a pesquisa que o originou. O Poder Americano é o último de uma série de 4 livros publicados pela coleção Zero à Esquerda, da editora Vozes de Petrópolis. O primeiro deles chamou-se Estados e Moeda, chamou-se Poder e Dinheiro, uma economia política da globalização, e nós publicamos em 1997. O segundo se chamou Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações, e nós publicamos em 1999. O terceiro chamou-se Polarização Mundial e Crescimento, e nós publicamos em 2001. E o quarto, o atual, que está em discussão aqui, O Poder Americano, foi publicado no final de 2004. Esses 4 livros reuniram os resultados de uma pesquisa coletiva de professores que somos todos nós, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia da Universidade de Campinas e agora mais recente também, com alguns colaboradores, um colaborador da Universidade de Cambridge, que trabalharam já há 20 anos, mais ou menos, desde a década de 80. Estamos trabalhando juntos, tentando analisar as transformações políticas e econômicas mundiais das últimas 3 décadas do século XX, começando com a crise da hegemonia americana dos anos 70, passando pela restauração liberal conservadora dos anos 80, liderada pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, e pela vitória dos países capitalistas ilhados na Guerra Fria e a expansão da economia de mercado, da globalização financeira da década de 90. Chegando finalmente ao início do século XXI, quando a guerra voltou ao epicentro do sistema mundial, e o poder econômico e político militar americano alcançou uma dimensão e uma distância sem precedente com relação aos seus concorrentes mais próximos. Durante a maior parte desse período, desde os anos 70, a discussão no campo da economia política internacional girou em torno de um grande denominador comum, mesmo entre teorias bastante, às vezes, distantes entre si, como fossem as teorias liberal, realista ou marxista no campo da teoria internacional. Mesmo quando os autores dessas várias teorias divergissem no diagnóstico da crise dos anos 70, todos compartilhavam, de certa maneira, a tese de que o sistema mundial necessita ou necessitaria de um hegemon, isto é, de uma potência, de uma grande potência, que cumprisse, de certa forma, no sistema internacional, um papel equivalente ao dos Estados nacionais. Só com a existência desse hegemon é que o sistema mundial poderia funcionar de forma equilibrada e pacífica. Não? Entretanto, o que aconteceu
é que, na década de 90, depois do fim da Guerra Fria, o mundo assistiu ao aparecimento, aí sim, de uma hiperpotência, um hegemon com condições que nem os teóricos mais tivessem sonhado, haviam imaginado possível, não é? Os Estados Unidos, com um poder militar, tecnológico e financeiro creditício sem equivalente, não é? E com uma capacidade de regulação e de intervenção em todos os espaços do sistema mundial, intervenção militar ou intervenção financeira e econômica, e apesar disso, ao contrário da previsão teórica dos teóricos, a economia mundial na década de 90 não estabilizou, pelo contrário, houve uma sucessão de crises financeiras, não é? Muito graves. Não houve crescimento homogêneo e convergente a nível mundial, nem muito menos. Pelo contrário, todos os indicadores, todos os números apontam para um aumento crescente na desigualdade da distribuição da riqueza entre países e entre classes sociais. E, por fim, nesse curto período de tempo depois do fim da Guerra Fria, já assistimos 4 grandes guerras na Iugoslávia, no Golfo, no Afeganistão e, de novo, no Iraque. E as estatísticas americanas indicam que, nesse período, os Estados Unidos fez aproximadamente, ainda que pequenas ou maiores intervenções, 48 intervenções militares. Além disso, neste período, todos os números indicam que os Estados Unidos, apesar da sua mais absoluta supremacia militar com relação ao resto dos países, dos estados, seguem expandindo o seu poder de forma exponencial. Como explicar, depois de 30 anos de discussão sobre hegemonia, crise de hegemonia, teoria da estabilidade hegemônica, necessidade de uma hegemonia mundial, como explicar, a partir dessas teorias, esse paradoxo, não é, de que, apesar de um super hegemon, digamos assim, um poder quase imperial, ele seja desestabilizador, não é? E como, e a partir daí, como prever a dinâmica futura do sistema, a dinâmica econômica e política do sistema mundial, a partir daqui, liderado ou chefiado por uma hiperpotência como são os Estados Unidos hoje. É dentro dessa discussão que se insere o debate do nosso livro sobre o poder americano e da nossa pesquisa iniciada na década de 80, a partir, por um lado, de um trabalho pioneiro da professora Maria Conceição Tavares, que defendia, num artigo de 1984, a tese de que não havia uma crise da hegemonia americana e que se ela houve nos anos 80 já estava em pleno curso uma retomada do poder americano através de uma estratégia agressiva, a estratégia do dólar forte e a estratégia da Segunda Guerra Fria, não é? Esse é um trabalho fundamental e um outro, pelo menos para a minha participação nesse trabalho conjunto, que tem um papel fundamental, para mim pelo menos, não é? É um trabalho que escrevi também em 1984, um ensaio que publiquei em 84, sobre a origem internacional da crise do Estado brasileiro, não é? Onde conectava as transformações mundiais com as nossas transformações locais e a crise do nosso Estado desenvolvimentista, e, ao mesmo tempo, defendia, do meu ponto de vista, a necessidade de que se pensassem essas transformações mundiais de uma maneira menos conjuntural e mais na ótica da história das longas durações sugerida pelo historiador francês Fernand Braudel. Foi a partir daí que nós recuamos no tempo e começamos a explorar as perspectivas e caminhos futuros do mundo atual a partir de suas raízes, isto é, do seu processo de formação, do processo de formação do sistema mundial no longo século XVI, de que fala Braudel, isso é entre 1450 e 1650. E depois a análise, o estudo, a investigação do funcionamento desse sistema nos 400, 500 anos que se seguiram, não é? Analisando simultaneamente a formação, funcionamento e a dinâmica contraditória do seu sistema de estados territoriais, de suas economias nacionais capitalistas e dos seus impérios mundiais que acompanharam e lideraram o processo contínuo
de libertação, de globalização, desculpa, do capital. Não é? Essa foi a linha que nós tomamos e essa perspectiva eu chamaria da economia política internacional, na qual trabalhava a professora Conceição Tavares, e essa perspectiva da história longa broderiana, na qual comecei a trabalhar nos anos 80 e que nos levou, então, na direção de ver a formação, estudar, tentar compreender, captar no momento da formação do sistema mundial como foi que se formaram os estados, os impérios, as hegemonias e como elas se articularam com a dinâmica expansiva da acumulação capitalista. É nessa direção que se coloca a nossa exposição, nossa palestra, a nossa aula de hoje, começando exatamente por uma discussão da formação do sistema mundial. Isso é, como é que os Estados Unidos veio ocupar a posição que tem hoje dentro do sistema mundial e que perspectivas se podem estabelecer sobre essa liderança americana dentro do sistema. Pois bem, então nossa pergunta é onde foi e como foi que se formou o sistema mundial, como foi que ele se expandiu, quando viveu suas grandes crises e transformações, e dentro dessa trajetória ampla, como é que os Estados Unidos chegou a ocupar a posição que ocupam. Eu diria que há um consenso entre os historiadores, não é, que a origem atual do sistema mundial, seja olhado pelo lado do sistema capitalista, seja olhado pelo lado do sistema estatal, data do longo século XVI, de que fala um historiador francês, Fernand Braudel, e que vai mais ou menos de 1450 a 1650. Braudel fala de um longo século XVI exatamente para sublinhar uma certa constância, uma certa continuidade, uma certa regularidade que existe nesse período, apesar de que sejam 2 séculos do ponto de vista gregoriano. Não é? Então, do ponto de vista absolutamente estilizado, não é? Numa história absolutamente rápida e estilizada, a gente pode dizer que o sistema mundial, em princípio, esse no qual nós vivemos, se origina neste período pós-1400, 1450, e se forma nesta época entre 1450 e 1650. Além disso, há um consenso também entre os historiadores e os analistas internacionais, com relação ao fato de que esse sistema se originou na Europa, apesar de que neste período do longo século XVI, provavelmente houvesse maior quantidade de poder e de riqueza acumulado na Ásia, e não na Europa. Isto é, sobretudo na Índia e na China. Mas não foi a Índia e a China que acabaram impondo o seu sistema de poder e o seu sistema de mercado e de acumulação de riqueza ao resto do mundo. Por que isso não aconteceu? Isso é uma questão de uma imensa complexidade, uma espécie de um enigma até hoje não respondido pelos historiadores. Afinal, por que no século XV os chineses chegaram à África, os chineses chegaram muito longe, né, com uma imensa capacidade de deslocamento de navios e de pessoas, e sem uma posição belicista. E, no entanto, a partir de um certo momento, mais ou menos em torno de 1420, isto é, na hora em que os portugueses estavam recém dando seu primeiro passinho em Ceuta, os chineses estavam recuando de uma ofensiva diplomático-comercial gigantesca no mar da Índia e depois na costa oriental da África. E depois entraram no movimento